Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor mais uma vez sobre a sua vida, pelo poder do nome de Jesus. Amém? Meus amados irmãos, nesta minha caminhada de vida, tanto nas igrejas como nos locais de trabalho e até mesmo em alguns círculos de amizade, já pude perceber o quanto o foco e a mente de algumas pessoas estão totalmente fora do centro da vontade de Deus. Eu percebo com certa e grande frequência, ainda nos dias de hoje, a valorização que as pessoas dão tanto em si mesmas como em outras pessoas, não pelo que elas são, e sim pelo que elas têm. E psicologicamente eu até entendo quando alguém supervaloriza a outra pelo que ela tem. Porque eu acredito que, às vezes, até inconscientemente, essa pessoa que supervaloriza a outra acredita que, agindo assim, possa obter alguma vantagem com a outra pessoa. Também percebo que existem duas pessoas, as que são bajuladas e não gostam, e as que são bajuladas e gostam. Mas esse tipo de comportamento pode trazer tristeza para uma outra pessoa. Por exemplo, uma pessoa que tem recursos financeiros, bens materiais ou influência na sociedade está sendo bajulada ou agradada em excesso, o que não é muito difícil de se ver. E essa pessoa para por alguns instantes e começa a refletir: se eu não tivesse o dinheiro que tenho, ou se eu não tivesse os bens que tenho, ou a popularidade que eu tenho, esta ou estas pessoas estariam me tratando assim? É uma pergunta simples que a pessoa possa fazer a si mesma e, ao invés de se alegrar, se entristecer, se frustrar e até mesmo se deprimir, porque começa a analisar e perceber que, em muitas ocasiões, quem de fato está sendo elogiada, bem tratada e querida não é a pessoa dela, e sim tudo que ela tem. Por outro lado, vejo também aquelas que sabem que estão sendo bajuladas ou bem tratadas justamente pelo que ela tem. E mesmo assim, entre aspas, não se importam ou também, entre aspas, se sentem bem. Mas entendo, amados, que em situações assim posso afirmar em quase que 100% que se trata, na verdade, de uma carência afetiva, um vazio psicologicamente falando, e que as bajulações e os tratamentos apenas reforçam as faltas ou ausências do passado, ou apenas fazem remendos mal feitos nestes buracos da alma. Em 1 Samuel capítulo 16, versos 17 e 18, diz assim: Disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte, é valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Então perceba, amados, que Saul pede aos seus criados apenas uma pessoa que toque bem e o traga em sua presença para tocar e ele se acalmar, se aquietar a sua alma. Como muitos de nós fazemos hoje em dia. Quantas vezes nós não estamos aflitos, tensos ou ansiosos, e por estarmos assim, muitas vezes damos aquela paradinha diante do som, do computador, do celular ou mesmo da TV, para ouvir um louvor ou uma canção para nos acalmar, não é verdade? Mas me chamou a atenção da resposta do criado que responde a Saul: Conheço um filho de Jessé, que sabe tocar, é forte, é valente, homem de guerra, sisudo em palavras, ou seja, sério, entendido, prudente no falar, de boa aparência, e o Senhor é com ele. Então Saul pediu uma pessoa que apenas tocasse bem, mas lhe foi apresentada uma pessoa com 6 características a mais. E diante disso, te faço apenas 2 perguntas para que você possa refletir. Primeira, qual guerra ou batalha Davi já havia participado até aqui com bom êxito para que o criado dissessem homem de guerra? Nem havia enfrentado Golias ainda. Segundo, e na minha opinião mais importante, onde podemos ler Davi divulgando, falando ou mostrando para as pessoas seu currículo, suas experiências profissionais, suas formações, seus cursos, suas especializações ou até mesmo seu tempo de serviço em determinada função?
ao meu ver, em lugar nenhum. Na verdade, eu até reconheço que Davi faz uma breve descrição do seu currículo quando está diante de Saul e que deseja enfrentar o gigante Golias, quando diz que já havia matado um leão e já havia também matado um urso. Mas acredito que ele não fez isso para se mostrar, e sim porque acreditava e confiava tão cegamente em Deus e desejava tanto honrar o nome de Deus que não podia deixar escapar aquela oportunidade. Porque Saul sim conhecia Golias e sabia que era um homem de guerra, um homem experiente, em batalhas, enquanto que Davi, ele mal acabou de se conhecer. Mas no verso 36 de 1 Samuel, capítulo 17, Davi diz para Saul: o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. E isso também me chama a atenção porque Davi, entre aspas, não dá a mínima para Saul, porque diz que Golias afrontou o exército do Deus vivo e não o exército de Saul, rei de Israel. Meus irmãos, a reflexão que trago a vocês hoje é para não se preocuparem em querer demonstrar aos outros o que você é ou o que você tem. Davi adquiriu muitas habilidades porque era temente e fiel a Deus. E Deus fez questão de treiná-lo no anonimato e não precisou de Davi se humilhar, se ridicularizar, bajular ninguém para ser escolhido. E também, meus amados, não há necessidade de rixas, de disputas, de concorrências dentro do ministério, porque cada um de nós tem o seu papel e a sua função, tanto no reino, como no trabalho, como nos relacionamentos que nós temos. Ou seja, aquilo que é seu, meu querido, ninguém toma, ninguém tira. Amém? Pode ser que você talvez hoje esteja vivenciando algo assim de ser bajulado ou de ser bajulador de alguém. O meu conselho a você é que não há necessidade disso. Talvez você esteja desejando muito estar numa determinada posição, seja profissional, espiritual ou ministerial, e até tenha as qualificações para isso. Mas deixe o Senhor Deus te colocar lá. Amém? Deixa Deus te forjar e te capacitar, mesmo que seja só no anonimato, como foi com Davi. Porque senão, meus amados, corremos um grande risco de vivermos apenas 1 Coríntios capítulo 13, verso 1. Ou seja, sermos apenas o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Em outras palavras, apenas barulho, e barulho ruim, sem unção, sem autoridade. Uma coisa eu posso te afirmar em 100%, amados: Deus é um Deus de propósitos, e aqueles que verdadeiramente permitem Deus fazer e agir através dele alcança o que realmente Deus sonhou, tanto para si próprio como para as pessoas que estão ao seu redor, pelas pessoas que o ouvem, que aprendem com ele ou que são os seus liderados. Amém, meu amado? Meu irmão, se esse áudio te agregou algum conhecimento, despertou algo em você, compartilhe esse áudio com alguém. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe o link, seja também você um propagador do Evangelho, do Reino de Deus através deste canal, através dessas mensagens, pelo poder do nome de Jesus. Amém? Que a graça, que a paz, o amor, as consolações do nosso Espírito te conforte, abra sua mente, o seu coração e supra também todas as suas necessidades espirituais, psicológicas, emocionais que porventura você tenha pelo poder do nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.